a crítica cultural de Olavo. Nesse sentido, é importante destacar no que ela é boa. Porque a crítica de Olavo, ela é bem articulada. Eu tô tossindo pra imitar o Olavo. Ficar assistindo em casa. A crítica de Olavo à estrutura cultural brasileira é muito boa. Ele, de fato, tem uma crítica bem desenvolvida. E os meus pontos de discordância dele não repousam, por exemplo, em correlação de poder, que é uma coisa muito interessante que ele trata, a chamada correlação de forças. Não repousa nesse sentido nos aspectos de formação do brasileiro. A minha crítica repousa justamente no anticomunismo de Olavo. Eu tenho uma crítica pessoal. Eu gostava antes da crítica do Olavo. O que fez você desapegar da crítica do Olavo? Ciência. Todo dia isso, bicho. A ciência mesmo. Eu acho que existem outras coisas que podem justificar melhor o que o Olavo chamava, por exemplo, de imaginário e diversas outras coisas, tá ligado? Sim. Eu acho que o brasileiro, ele muitas vezes nem chegou nesse componente. E aqueles que chegaram, que são... E sim, essa crítica do Olavo pode ser válida. Mas o meio também prejudica isso, porque existe muito fingimento no Brasil, né? Sim. Mas eu acredito que a questão fisiológica e biológica... Não biológica, mas fisiológica... ela é um campo melhor pra se analisar esses problemas cognitivos do brasileiro, tá ligado? Entendi. Aquele negócio que eu te expliquei lá da psicologia evolutiva, Sim. que trata sobre esse assunto, eu acredito que a forma que ela trata pelo que eu vivi, pelo que eu vejo do Brasil, realmente bate com a descrição que é feita em relação às formações de clãs e como a sociedade de clãs, que eu acho que é o Brasil, tá ligado? O Brasil é uma sociedade de clãs, saca? Eu acho que o que você está querendo dizer, de muitas formas, é que você acredita que faltou ao Olavo apresentar um certo aspecto fisiológico que é parte... Porque o que acontece? Ele falava que muita gente parava na quarta camada. Isso. E ele sujeitava essas razões de quarta camada a uma determinada atitude mental. Isso. E o que você está dizendo é que há um problema de desenvolvimento dessas pessoas a nível fisiológico, que é parte da razão pelo qual eles não apresentavam essa atitude. Ou seja, ela nem chegava a ser... É lógico que faz sentido o Olavo não apresentar esse tipo de objeção, de resposta ao brasileiro, justamente porque ele discordava dessa linha evolutiva. Né? Então... Eu também discordo da linha evolutiva. Não, da linha da psicologia evolutiva. Sim, eu também... autores que tinham uma abordagem eu tenho certas discordâncias em relação a isso. Por exemplo, eu não acho que em nível pessoal... que é justamente a prerrogativa que é usada hoje, em nível pessoal ela não é tratada, ela não é usada. Uhum. É a nível geral, tá ligado? Sim. Então, assim, a nível geral, ela tem sim sua validade no campo do que a gente vai entender fisiologicamente o brasileiro, tá ligado? Sim. No campo individual, eu também discordo do Olavo, porque eu acredito que a fenomenologia gestaltiana, ela consegue, hoje, estar se demonstrando bem acima das demais em relação a resolver esse tipo de problema, tá ligado? Então... discordo de dois casos, mas especificamente no campo geral, quando o Olavo vai tratar do brasileiro, tá ligado? Não da vida interna, mas da vida externa do brasileiro e depois da vida interna, tá ligado? Sim. Eu discordo dele e eu acho que o campo fisiológico e a sociedade de clãs é muito mais forte no Brasil, de você averiguar o problema, tá ligado? Do que um aspecto psíquico, um aspecto puramente interno, tá ligado? Apesar que o mundo interno exista... prazer e sofrimento. Muito desse sentido, assim, tá ligado? Pro Olavo, a sociedade de clãs seria a noção de necessidade de aceitação. Que já estaria associado à quinta camada. A conclusão geral da sociedade de clãs é esse aspecto geral, né? Esse aspecto de ser aceito. Mas não é ser aceito no sentido mais humanista. É ser aceito num sentido mais utilitário, tá ligado? Uhum. Então, se aqueles que vão ocupando as maiores camadas da sociedade, eles roubam, eles mentem, eles recebem prazer com isso, tá ligado? Eles são bem tratados em relação a isso. Então você vai criando uma sociedade onde vai sendo viciada na noção de mentira e engano e roubo e afins, tá ligado? Não existe o porquê, sem a igreja, por exemplo, o brasileiro não roubar. Tá ligado? Tipo, porque ele é retribuído socialmente, ou não é, no mínimo, ele não é represado o suficiente, atingindo essas grandes escalas
de poder no campo da mentira, falsidade, roubo, assassino. Por exemplo, o PT faz diversas coisas que todos sabem que o PT faz e ninguém faz nada. E o PT recebe o Lula recebe seus votos, ele é eleito, o PT recebe, o Bolsonaro faz o que faz. E assim, eu tô indo na máxima potência, mas lá embaixo, quando a gente vai olhar nas menores camadas, não no sentido do Olavo, mas nas menores camadas sociais, é muito fácil no Brasil você roubar e não ser pego. É muito fácil no Brasil você enganar e não ser pego. Sim. E até mesmo quando você é pego, as penas elas são brutalmente diminuídas por causa do sistema prisional, tá ligado? E até mesmo dentro do sistema prisional, você consegue... É mais fácil hoje. Se você não tem uma base moral muito bem constituída, é mais fácil você entrar numa cadeia e sair com um trabalho de facção, participando de uma facção, e ter uma vida melhor do que ser o cara que vende água no sinal no sentido monetário, não no sentido prático da vida, no sentido da vida cotidiana, né? Porque é muito mais puxado pro bandido isso. Mas no sentido monetário, o prazer que ele recebe é muito maior do que a dor. E quando ele é preso, ele também... Você acha que... Eu acho que a palavra prazer aí é ruim, porque parece que resume a explicação à quarta camada. Ou seja, parece que a categoria do Olavo, prazer e sofrimento, continua valendo. Ele pode estar certo nisso, eu só tô dizendo que eu discordo de como ele chega a essa conclusão. Sim, não seja que você acredite que há um componente social de não reprovabilidade que explica mais do que o prazer e o sofrimento por si só. E comentando a questão do Olavo, mas eu gosto da análise do Olavo porque eu sou contra, você sabe. Eu não sou muito favorável a essas noções fisiológicas porque eu acho que elas são muito incapazes ainda, né? Hoje nós estamos trabalhando isso enquanto ciência, mas é muito difícil delinear causa biológica por enquanto. Não, ainda, fisiológica, não é biológica. Não, biológica no sentido de patologia. É difícil determinar. Então, mas não é uma patologia. Não é isso que eu me refiro. Eu me refiro a depressão, por exemplo. É difícil determinar os exatos elementos que constituem a depressão. Então, mesmo que seja... É difícil delimitar os exatos elementos que definem a ansiedade. Porque a gente tem quadros sinópticos tão amplos que diversos casos que são aparentemente diferentes são cérebros com depressão, entende? E não é dizer que não existem áreas que são afetadas, propriamente dito, mas é dizer que é tão ampla, tão abrangente a taxonomia, que ela é extremamente distante da taxonomia, por exemplo, de um vírus. Da taxonomia de um resfriado, tá ligado? É muito mais fácil você bater um martelo, no caso do resfriado, do que numa doença neural. E é por isso que parece que a gente tem muita dificuldade ainda de estabelecer essa relação direta entre a fisiologia e o comportamento, tá ligado? Mas isso é uma desconfiança minha. Não é... Eu reconheço os avanços na área e reconheço que, tipo, é muito mais uma parada, tipo, caramba, será que... porque como eu acompanhei muito a discussão da luta antimanicomial, eu tenho um pouco de receio dessas paradas, tipo... que de alguma forma no passado resultaram na lobotomia, resultaram em todas aquelas paradas, voltando à moda, por assim dizer, sabe? Então, mas é porque assim, as duas coisas não são dicotômicas, né? Você pode, por exemplo, por mais que seja difícil definir, etc., os resultados hoje que nós temos na junção de comportamental com Gestalt, no campo da psique e do ajuste de depressão, ansiedade, é muito grande, muito menor o tempo, tá ligado? Uhum. Hoje é muito claro que existe a possibilidade muito, digamos assim, clara, mesmo sem sabermos tantas coisas a respeito disso, de que existe um resoluto para essas coisas. E isso tá sendo feito vez a vez e tá funcionando, tá ligado? E outra coisa é que, por exemplo, o tratamento de choque hoje é uma atividade que está sendo reproduzida bastante e está tendo bons resultados. Né? Com tratamento de choque hoje a gente está conseguindo muitos casos de o que a gente chamava antes de... Quando aquela porra? A pessoa fica se tremendo. Esqueci o nome que dava pra isso do Freud lá. Epilepsia. Não, fica se tremendo. Tipo, o cara fica tremendo. Aí o Charcot fazia hipnose no cara. Esqueci o nome. Enfim, esse tipo de coisa. Diversos problemas neurais hoje estão sendo feitos com tratamento de choque e está funcionando. Tá. Parkinson. Não. Não é Parkinson, não é epilepsia. Não, é outra parada. Que o Charcot e o Freud davam o nome de um problema psicológico. Tá.
Esqueci qual é. Mas o tratamento de choque hoje, ele está voltando a ser usado e bem usado, tá ligado? Não, mas eu tenho uma desconfiança. Mas é que tá. Tu pode ter, não tem problema nenhum. Mas a questão é que, tipo, hoje, isso, se a pessoa escolher não ter o tratamento de choque, ela não tem. Sim. E a luta manicomial é sobre isso, tá ligado? É sobre isso? É sobre isso. A luta antimanicomial era sobre... eu já falei contigo, pra mim o problema da luta antimanicomial não foi a questão da luta sobre a aceitação, forçar a pessoa a fazer uma coisa. Que era um dos pontos que eles tratavam. Uhum. O cavalo de Troia vem com as questões psicológicas e esse cara é normal. Ou esse cara não é doente, tá ligado? Esse é o cavalo de Troia pra mim, sacou? A questão da pessoa aceitar ou não aceitar um determinado tratamento, ok, eu acho que isso é bom, tá ligado? Uhum. Agora a questão de, tipo assim, não tem elementos suficientes, atacar a noção de normalidade, tá ligado? Uhum. Esse tipo de coisa, eu acho que foi o cavalo de Troia que foi usado. Uhum. E a questão do tratamento de choque é que existe um número de pessoas que estão desesperadas e querem resolver aquilo e aceitam um tratamento de choque. E, graças a isso, o tratamento de choque hoje está evoluindo muito bem. Sim, mas... A lobotomia, por exemplo, não é a lobotomia propriamente dita, mas tem certos tipos de lobotomia que são aceitos pelas pessoas e são feitos e estão dando bons resultados, tá ligado? Então, mas você entende que nesse sentido eu acho importantes os argumentos, acho que eu preciso me debruçar um pouco mais sobre essas questões, conheço pouco sobre essas discussões. É algo que o interesse máximo foi dar uma olhada na obra da Suzana Herculano e do Hameroff, mas muito pouco em termos de psicologia evolutiva propriamente dito. Eu li um pouco do David Buss. Eu gosto do David Buss. Mas ele trata um pouco dessa questão, ele trata muito sobre sexo. Pra variar. Pra variar. Inclusive, uma das críticas é essa, tipo, a comportamental e a Gestalt, elas tiram... O último requisito é sexo. Sim. Tipo, o sexo existe, sexo é um problema muitas vezes, mas por incrível que pareça, não é pra tanta gente que o sexo é uma questão. Sim. Mas o lance aí pra mim acaba sendo que eu tenho uma facilidade em aceitar o argumento do Olavo, porque eu tenho uma facilidade pra rejeitar esse tipo de argumento que você tá colocando. Mas eu queria centrar, muito embora seja importante colocar que o seu ponto tá colocado. Uhum. Eu queria centrar a nossa discussão sobre o aspecto da crítica cultural dele que tem relação com o marxismo. Talvez isso aqui fosse melhor pra parte daquela parte que ele vai falar dos quatro... Das camadas de personalidade. Das camadas Isso. de personalidade. Sim. Que a gente vai revoltar muitas questões, porque eu tenho críticas à noção de camadas. Uhum. Mas eu acho que é bem relevante a gente discutir sobre a questão do marxismo. Sobre como tem uma certa tendência do Olavo, primeiro, de tornar o marxismo superlativo. Então, o marxismo passa a ser uma força muito, muito, muito grande na sociedade. Isso no Brasil é algo que faz algum sentido. Então, há um certo nível de consciência efetivo que é marxista. A gente, de fato, passou por um processo marxista muito forte, mas o marxismo não é a única força. Então, por exemplo, ele tinha uma dificuldade muito grande de distinguir o movimento comunista dos pós-modernos. Havia uma certa dificuldade muito expressiva de distinguir, por exemplo, a escola de Frankfurt dos pós-modernos. É quase como uma continuidade. A gente sabe que tem aí a teoria cultural, a chamada teoria com T maiúsculo, que distingue de alguma forma esses dois tipos de apresentações, e muito embora Adorno e Horkheimer tocassem questões muito similares a Derrida e Roland Barthes e Foucault, eles eram autores fundamentalmente diferentes em muitas e muitas coisas. Inclusive não davam a bunda. O Adorno e o Horkheimer, não me entendo errado. Há pouco diálogo do Olavo nesse sentido, pouca crítica dele ao pós-estruturalismo e ao estruturalismo como um todo, né? Ele deixa passar isso e resume muita da intelectualidade, porque ela era assim. A intelectualidade do auge do Olavo era a intelectualidade que ainda estava sofrendo o baque de 90. Porque quando cai o Muro de Berlim, inclusive tem um livro aqui muito interessante sobre isso, que é do Emir Sader, sobre como ficou o mundo depois dos anos 90, né, depois da queda do Muro de Berlim, e a esquerda precisa se repensar. E aí a esquerda começa a adotar vários dos pressupostos dos pós-estruturalistas. Só que ela demora para fazer isso. Ela vai fazer isso em termos completos 2005, 2006, 2008, muitas vezes com a ajuda governamental. E o Olavo não se deu conta que ele estava se deparando com a maior parte desses grupos desde antes.
Então ele ainda ataca um inimigo de um marxismo gramscista, que era o marxismo pós-Gratajá. De alguma forma estava se manifestando e que ele enxergava como seu verdadeiro inimigo. Então a primeira coisa há um superdimensionamento desse movimento. E aí, por exemplo, é muito mais fácil você explicar um Dunker, muito mais fácil você explicar um Safatli, se são indivíduos que de alguma forma o Olavo entendeu pelo aspecto pós-moderno deles, do que pelo aspecto propriamente dito marxista. Você há de concordar. Né? A crítica que ele faz ao... Como é que ele chama? O Dunker? Do quê? Quando ele sacaneia o Dunker. Donkey. O apelido, Donkey. A crítica que ele faz ao Donkey é uma crítica ali, de muitas formas, que erra o ponto. Ou seja, não é que não seja uma crítica justa. Não é que, de fato, quando ele critica a escola de Frankfurt, ele não esteja certo. Mas a escola de Frankfurt, pro Dunker, era um pedacinho pequenininho do conjunto de crenças dele. Tinha muito mais relacionado ao Lacan, muito mais relacionado a outras figuras que simplesmente estavam fora do escopo de crítica do Olavo. Tá? Então, acho que essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que, sob a própria noção de como funciona o gramscismo, ele parece... Quando ele explica o mecanismo de funcionamento do gramscismo, e ele coloca que o máximo que o socialismo será uma confirmação das elites burguesas que de alguma forma ajudarão e apoiarão o regime socialista em um capitalismo selvagem, ele dá origem a boa parte dos argumentos que esse pessoal hoje tem contra os liberais. Ele dá origem a boa parte dos argumentos que existem de uma forma ou de outra sob controle na visão dessa galera, porque essa galera passa a acreditar que tudo é um sinal de complô marxista entre esses de dois grupos. Entre os liberais e entre, propriamente dito, os socialistas. Só que isso fazia pouco sentido até do ponto de vista dele, que tinha, na verdade, bastante proximidade com o Instituto Liberal. Então isso é uma coisa delicada. Sobre o PT, cara, superdimensionamento do PT, superdimensionamento do José Dirceu, extremo. Ele acreditava que o Foro de São Paulo tinha um poder direto e bem constituído, coisa que do ponto de vista da formação do Foro de São Paulo, estranho. Porque o Foro de São Paulo tem, na sua própria formação, e eu não posso falar muito sobre isso, porque não li o livro do Olavo sobre o Foro, li alguns artigos que o Olavo mencionou no Foro, tá? Então tô dimensionando aí do que eu li. Ele não entendia que o que se formava após o final de uma reunião na ata do Foro era apenas um conjunto de medidas consultivas. Não havia, nesse sentido, um conjunto de instruções que você possa dizer, não, isso daqui foi influência do Foro. E não só não havia, como havia uma distância muito grande entre as figuras que participavam do Foro e as figuras que articulavam na política nacional. Então, essas duas coisas são enganos graves. Por exemplo, o Temer. Quantas vezes o Temer foi ao Foro de São Paulo? Que nós saibamos uma. Certo? Então, concorda que há uma distância aí? Há um nível de articulação e pressão estranho aqui. Como é que um dos maiores articuladores, que hoje a gente conhece como sendo um dos maiores articuladores, teve tão pouca proximidade com o Foro de São Paulo? Ainda mais que só foi enquanto era vice da Dilma. Não se tem notícia que tenha ido antes. Quantos e quantos outros grupos não estavam de forma alguma articulados com o Foro de São Paulo? Então parece que o Foro de São Paulo também não é esse bicho-papão todo. Não é que ele não seja influente, não é que ele não crie efeitos, não é nada disso. É só que o Foro de São Paulo é apenas uma das forças que estavam estabelecidas e ele tendia a aumentar muito o seu inimigo de poder. Por quê? Porque ele viu o PT estabelecer um plano e executá-lo. Isso impressionou ele. É raro isso acontecer na história. Eu entendo um pouco o Olavo nesse sentido. É muito raro acontecer isso na história, de que alguém diga que vai fazer uma coisa,
realmente faça e realmente leve o poder com isso. É algo que acontece pouquíssimas vezes e que, quando feito, precisa ser de fato olhado e observado. Só que acabou mais ou menos aí. O PT teve profunda dificuldade de articular forças antes e depois, e não há, nesse sentido, uma renovação do PT. Na verdade, a gente vê uma série de grupos satélites que são, por si só, hoje mais representativos que o PT em termos de qualquer estratégia política. Até porque o PT não conseguiu se adaptar também, né? Sim. Não conseguiu superar os paradigmas que foram apresentados. O paradigma internet Sim. prejudicou bastante essa. O PT sangra hoje. Sim, sangra muito por causa dessa questão da internet, né? Hoje o PT é muito mais considerado um partido de vanguarda, não no sentido marxista, de ser um partido que detém ali as especificidades para a chance da revolução e a liderança, sim, mas o vanguarda no sentido mais de pessoas velhas que não conseguem olhar o mundo da maneira que o mundo precisa ser olhado, tá ligado? Então a gente teve a revolução digital absurda, né, que veio com força, e também teve o aspecto da geopolítica, né? Porque se nós não temos mais fronteiras, se eu posso entrar hoje no Discord e jogar com pessoas da Polônia, então o que é que impede um agente político conversar com diversos outros agentes políticos, sim, agora, de qualquer momento, de um celular? Então a revolução digital, informacional, não foi algo que o PT estava esperando e ninguém estava esperando também, né? Pouquíssimas pessoas estavam esperando. Assim, os grandes gênios sabiam, de certa maneira, o que ia acontecer. Sim. Mas também não tem nenhum grande gênio no sentido do grande conhecimento humano dentro do PT. Sim. Pode ser que seja... O centralismo democrático falhou. Com a noção da internet, falhará mesmo todas as vezes. Sim. Porque hoje não existe mais uma possibilidade de prisão. Hoje a única possibilidade de prisão, no sentido de que eu tenho que obedecer ao PT, se eu for da esquerda, se eles me prenderem fisicamente, eu ir lá. Porque eu consigo usar telefone, eu consigo sair completamente dessa teia organizacional que foi produzida dentro do campo da esquerda. Porque a esquerda sempre foi um grupo que procurava manter sua hegemonia. E essa hegemonia não era só entre os outros partidos, era dentro do seu partido com seus representantes. Então, como tu mesmo já contou, que o partido lá proibiu tua mãe de se relacionar com a pessoa, sim, tá ligado? Hoje porque ele era careta. Sim. Ele era do exército, né? Tu falou da Coxinha. Hoje não se tem mais essa possibilidade de poder. Hoje não se pode mais, não se tem como fazer isso. Uhum. Né? Hoje, o número de motéis que existem, né? Hoje, a facilidade que se tem hoje, por exemplo, de ter um carro e transar dentro de um carro. Então, antes também tinha muito motel, muito carro, só que as pessoas ficavam sabendo. Mas então, esse é o ponto que eu ia falar em sequência. Não tinha tanto motel. Isso daí, pelo menos em Recife, né? Não sei em Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas hoje tem muito mais. Sim. Só que eram das mesmas pessoas, né? Tipo, era um cara que era dono de tudo. Exato. E aí acabava que fofoca vai, fofoca vem. Sim. Hoje, por exemplo, tem uma capacidade de imigração muito mais alta. Sim, hoje o mundo, ele é de fato muito mais descentralizado no sentido da inovação. E pessoas entrando e saindo, onde cada um vai. Hoje tem essa possibilidade de liberdade, né? Sim. Muito mais forte no sentido físico, né? Uhum. Então, o PT não sabia, não tinha nem como saber que ia ter essa reviravolta toda. Porque a partir do momento que o PT se tornou hegemonia, quebra essa hegemonia com a mínima, com internet no celular 3G. Né? Sim. A gente já tá indo pro 5G, inclusive. Então, é só ver como esses partidos hoje é difícil para eles lidarem com pessoas como o Jones Manuel. Jones Manuel, ele só precisa aparecer no canal dele. Sim. Se o YouTube gostar Rui Costa Pimenta. O Rui Costa Pimenta. Hoje tá difícil de lidar com esses outros agentes que antigamente era fácil de lidar. Sim. Manda calar a boca e ponto final, tá ligado? Sim. Então, eu acredito que o Olavo fez uma leitura correta para o tempo que ele tava. Mas como a gente falou no episódio da filosofia, o Olavo, como tu bem apontou, como ele não estava diante, não queria lidar com paradigmas, o paradigma informacional não estava presente também para o Olavo na análise que ele ia decorrer a respeito da esquerda e a respeito do PT. Sim. Então, isso debilita hoje os papagaios do Olavo e os alunos do Olavo. Basta ver que, por exemplo, a análise sobre o woke aqui é a Escola de Frankfurt, que inclusive a gente participou da escrita de um livro onde vai diametralmente contra essa perspectiva. Sim. Da formação da esquerda woke ou de um wokeísmo que seja, de alguma maneira, respalde Marx em sua excelência ou respalde a esquerda antiga. Sim. Em sua excelência. Né? Existe uma ruptura abrupta entre esses dois grupos proclamado absurdamente. Um outro ponto que eu achei interessante que tu levantou e vou complementar, acredito eu,
é a questão de que faltam pessoas para fazer essa releitura dentro do campo da esquerda. Tu falou lá anteriormente. Eu acho que essa pessoa foi o Olavo de Carvalho. Eu realmente acho que o Olavo, ele foi contribuindo, porque as pessoas precisam entender isso. O cara que vai assistir isso aqui agora, ele é um leigo, uma pessoa que não entende sobre o que está sendo tratado aqui, ele vai entender isso como se eu dissesse que o Olavo era de esquerda, ou que fosse marxista, ou fosse do PT, um agente secreto. Isso, a possibilidade existe, mas não é a que eu vou levantar. O que eu vou levantar é a mais crível, tá ligado? A mais crível é simples. O Olavo de Carvalho, quando você tem um autor, por exemplo, Duns Scotus, o Duns Scotus, ele não conseguia controlar quem ia ser influenciado por ele. Sim. Você não consegue influenciar quem vai ser influenciado. Hegel não controlou. Não controlou. E você não consegue controlar quem foi influenciado, o que ele vai fazer com o que você disse e quais ações eles vão tomar. Sim. Então hoje, por exemplo, basta... As pessoas não sabem disso porque são coisas que se movimentam em back, né, por trás das portas. Mas o que tem, por exemplo, de ex-petistas dentro de movimentos supostamente de direita e direcionando esses grupos é absurdo. Sim. E outra coisa também é que hoje... Eu acho que todo grupo que a gente conhece tem um ex-petista. Sim. Todo grupo de direita que eu conheço tem pelo menos um ou dois ex-petistas. E sempre tá em um cargo muito poderoso. Nunca tá num cargo pequeno não, tá ligado? Fala muito recorrente. Não sei porquê, mas é muito E uma das outras coisas também que o Olavo contribuiu bastante, e eu acho que isso tu falou ontem pra gente comentar hoje, eu vou aproveitar pra já adicionar, é a questão dos trotskistas, né? Então, os neocons, que são os ex-trotskistas, que o Olavo, ele se embebedou desses autores em demasiado. Por exemplo, a gente sabe que na análise econômica, epistêmica, etc., o Mises é 1000 vezes melhor do que esses ancões. Neocons, tá ligado? Sim. Só que o Olavo preferiu esses neocons, por mais que o Mises fosse muito superior a eles. É só ver aquele livro, O Tolo e Seu Inimigo. Parece que o Olavo gostava bastante. Parece que todos os problemas do mundo se resumem ao comunismo. Sim. E isso acarretou a seguinte consequência. Hoje não se consegue fazer uma diferenciação entre esquerda e direita no Brasil, acreditando que algum dia já se pôde fazer, mas já se pôde fazer de maneira mais não tão clara, mas se podia fazer. E hoje no Brasil nós não conseguimos de novo fazer uma distinção entre esquerda e direita de uma maneira... Porque os meios de agir são similares. Não só isso, a própria formulação ideológica, o próprio agrupamento de ideias é muito parecido. Então você vê, por exemplo, o Bolsonaro falando que tá tudo bem a mulher dele abortar se ela quisesse. Sim. E aí você vê a esquerda apoiando o aborto, por exemplo. E aí você começa a entender o porquê um cara como o Nando Moura, ele olha pra essas coisas e fala, cara, é só a mesma coisa. Não num sentido essencial, de que ambos são a mesma coisa, estão colados, estão no mesmo local ao mesmo tempo, da mesma forma. Não, mas hoje é extremamente difícil fazer distinções desses grupos. E um dos motivos que isso ocorre é essa perspectiva de ocupar lugares, ocupar espaços. Sim. Porque se você diz para um tolo ocupar um espaço que tem um lobo, o lobo vai comer o tolo. Sim. E isso é o que está acontecendo sistematicamente. Determinados sujeitos que, por qualquer motivo que seja, quiseram entrar na política por uma certa indicação e um certo desejo que existia neles, e o Olavo apenas indicou e disse para ele mais ou menos o que fazer, e eles começaram a fazer isso sem uma parte substancialmente muito importante do Olavo, que era estudar e que era saber do que você está fazendo. Não, principalmente, o Olavo acreditava que era prematuro. Não que ele acreditava que não devia ser feito. Por exemplo, mas que ele acreditava que era prematuro. Um exemplo simples disso é o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, ele é uma ovelhinha entre lobos. Não que ele seja bom de coração, mas é que ele é uma pessoa nova, que não tem a mínima noção do que está acontecendo ali dentro. Sim. E até pessoas velhas, mas que não têm noção nenhuma do trato em relação à filosofia, à sociologia, capacidade lógica, distinção, saber separar seus sentimentos de suas razões. Tá ligado? Que a razão vai existir e as emoções e os sentimentos vão existir, e você tem que ter mais ou menos controle do que está acontecendo internamente para saber distinguir o discurso que está sendo apresentado para você. Porque na política todo mundo propõe a mesma coisa no final do dia, que é a resolução. É a engenharia social, que é propagada por cada um dos grupos políticos e partidários que buscam um determinado fim, que é aplicar o seu plano, que é um mundo melhor. É justamente a noção do Wögling de ter uma questão gnóstica mesmo, uma questão de gnose mesmo. De tentar instaurar o céu na Terra. Esse é o fundamento da política que nós vemos há um bom tempo. É tentar instaurar no Brasil um grande paraíso. Eu acho que para ajudar o que você está falando aí, uma das frases mais relevantes que o José Dirceu disse recentemente foi: vamos tomar o poder. Que é diferente de ganhar a eleição. De onde veio essa frase? Do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. Então, daí você vê como
E eles foram vizinhos, né? Eles moraram juntos. Dividiram apartamento. O Olavo influenciou muito essa galera. Menos a galera que realmente é de altas cúpulas. E eles, de muitas formas, entenderam que a aplicação metódica do plano gramscista era o sucesso. Né? E isso tem um formato muito, muito estranho. Mas eu acho que a parte que é pior do superdimensionamento e da forma como ele trata o marxismo é porque o marxismo ele é uma teoria que, concordo com o Olavo nesse sentido, tem uma forma muito mal definida apenas pela estrutura do seu movimento. O problema da estrutura do movimento dos marxistas é que o marxismo também está sempre disposto a ser preenchido. Porque ele é uma teoria pequena. Em que sentido de que é uma teoria pequena, ainda que tenha uma sistematização tão ampla? É porque abarca poucos tópicos. Então, o marxismo está sempre disposto a ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre aquele tópico que ele não está cobrindo. Então pode ver aí como houve, inclusive, uma proximidade. E aí um dos homens mais importantes para fazer essa proximidade no Brasil foi o Leandro Konder. Há uma proximidade entre as estruturas filosóficas específicas e diretas do marxismo e a estrutura psicanalítica. Há uma proximidade cada vez mais forte entre a teoria queer e o marxismo. Entre o feminismo e o marxismo. Você vê ali o movimento negro. Então há um certo nível de cooptação. Nesse sentido, eu acho que faltou ao Olavo, e talvez seja a parte que talvez seria mais interessante, ter se debruçado um pouco mais sobre a tese de Ernest Laclau e Chantal Mouffe, que ele de fato coloca e objeta em uma ou outra oportunidade, principalmente em relação ao conceito de hegemonia deles. Mas há uma certa falha na observação dele sobre o que está sendo feito sobre o papel da política. A noção da politização, o retorno à política, de Chantal Mouffe, é uma parte extremamente importante do plano. Retomar os elementos fundamentais de participação. E nesse sentido, o Olavo ele encarnou a participação política onde ele pôde. Não apenas encarnou a participação política, como ele dava, de fato, direções para o país. Veja que essas direções elas não eram necessariamente seguidas pelas figuras políticas diretas, gerais. Mas ele criava uma tensão entre a ação que ele imaginava, entre a engenharia social autoconcebida dele e a ação do presidente. Então, nesse sentido, ele com isso, não sei se ele percebeu, ele ia desgastando. Ao determinar o que era o chamado ideal, ele ia desgastando o Bolsonaro. Então, todas as ações que ele estabeleceu, isso aqui é o ideal, isso aqui deveria ser feito. Isso aqui é o que o Bolsonaro está fazendo. Quando ele fazia isso, ele criava duas coisas. Ele desgastava a imagem do Bolsonaro e ele criava outras figuras que iam ser os supostos políticos ideais. Então, ele manteve uma certa esperança nessas pessoas do que seria a política ideal. E foi aí, inclusive, que boa parte dos que seguiam o Olavo, que tinham uma visão próxima do Olavo, iam se afastando cada vez mais do Bolsonaro. E é daí que surge uma certa rivalidade entre a estrutura dos chamados Vaporwave e o Bolsonaro. Então, ele interviu sem saber muito mais do que poderia imaginar. Ele cria essa tensão e faz com que, no final, a direita não seja nem ideológica nem pragmática. Isso é a pior coisa que o movimento político pode fazer. Ela não é nem um nem outro. O que a esquerda é? Ideológica. O que o centro é? Pragmático. O que a direita é? Nem ideológica nem pragmática. E aí é um efeito claro que ele não gostaria de ter criado. E essa tensão, inclusive, qual foi a resposta dela? A resposta dela foi respondida por alguns indivíduos ao redor do Bolsonaro, que se afastaram do olavismo e começaram, de uma forma ou de outra, a levá-lo para o mais absurdo pragmatismo. Só que isso não o salvou. Então veja, a esquerda hoje tornou ideológico bater no Bolsonaro. O Bolsonaro se tornou o cara mais pragmático e pouco idealista possível. A direita ideológica está desacreditada, porque a princípio foi quem colocou o Bolsonaro nessa situação. E todo mundo tá num arranca-rabo dependente de um homem que se manteve no mesmo lugar que ele sempre esteve, Alexandre de Moraes.
implica em caos. E isso, para um analista político, para um crítico cultural, deveria ser um grande impacto. Impacto negativo sobre suas ideias, e isso já deveria fazer a gente olhar com certa calma para a tese do Olavo. Para as teses do Olavo sobre isso. Mas eu acho que o aspecto mais grave e o que me desmotiva um pouco a seguir a crítica cultural do Olavo vem logo em seguida. Porque o que ele apresenta nesse sentido, no Jardim das Aflições, por exemplo, há certa retomada para os padrões de percepção que, de uma forma ou de outra, estão no centro ideológico, no mito fundador de um determinado país. Então ele cita os Estados Unidos como esse local que, de uma forma ou de outra, representa um certo salto de dimensão e de perspectiva para as pessoas. O problema é, se o Brasil não tem esse mito fundador, amparar-se, de alguma forma, nesse conjunto de princípios metapolíticos, é por si só amparar-se num grande componente teórico pujante. Só que esse componente teórico pujante foi desmembrado pela própria ausência de foco dessas pessoas nesses ideais. E passa a ser, efetivamente, uma ética, tal como era a ética do Silvério, do cara lá que compilou a coleção... Qual é o nome da coleção? Os Pensadores. Passa a ser no mesmo esquema. Eles passam a estabelecer uma ética do agir ideológica. E essa ética do agir ideológica, ela consiste na repetição de um conjunto de chavões que, de uma forma ou de outra, identificam com o público esses ideais. O Olavo esqueceu que, antes de qualquer formulação e apresentação das ideias e daquilo que havia organizado sobre, por exemplo, a Revolução Americana, havia as cartoletras, as cartas de Catão. Inclusive, que é isso que vai dar origem ao Cato Institute, por exemplo. Muito tempo depois. Se não há esse elemento de formação antes de que haja a mudança do comportamento, as pessoas não sabem para qual comportamento elas vão aferir e elas se baseiam na aparência que elas vão constituir delas mesmas. Isso implica que a pessoa vai preferir estabelecer essa aparência a estabelecer o agir por completo. E é por isso que tanta gente passou a... Mais um motivo. Tanta gente passou a ser coach. Por isso que surgiram tantas pessoas que, de uma forma ou de outra, dando aulas do que o Olavo apresenta, enfatizam esse aspecto. Eu me perdi no coach. Como foi que chegou no coach? Quê? Me perdi no coach, velho. Como é que chegou no coach, velho? Chegou no coach assim. O Olavo estabeleceu, dentro dessa estrutura, para uma nação ainda não preparada, ele estabeleceu um conjunto de princípios e... As pessoas estão buscando se preparar, é isso? E o que acontece? Diferente de como havia antes, que as pessoas primeiro entenderam os padrões e depois estabeleceram o modo de agir, no caso do Olavo, eles estabeleceram o modo de agir antes da cognição dos padrões. Isso significa que basta parecer ser em relação a esses aspectos do que agir em relação a esses aspectos. E isso fez com que uma série de pessoas tivessem encurtado o caminho entre... Quê? O foda é que, assim, não vai contra o que tu tá falando necessariamente. Mas o foda é que essa crise dos coaches é mundial, né? Sim. Talvez o que possa ir pra uma saída aí é o seguinte... eles estão perdendo a noção dos passos e estão só no modo de agir. Mas os coaches não usaram filosofia profunda nisso. Hã? Os coaches não se ampararam em nenhum filósofo. Aonde? Nos Estados Unidos, por exemplo. Não, mas na Europa tem um pessoal que usa. Quem lá? Tem um grupo de fêmeas, né, que chamam. Que elas se baseiam numa noção psicanalítica, né, pra liberar as tensões e as repressões. Não, sim, mas isso existe desde New Age. Mas na direita, o Scruton não deu origem, por exemplo, a um grupo de filósofos do Instagram. Então, isso é um fenômeno brasileirado. Mas, como tem um bad end, né? O mundo todo vai se tornar Brasil. Hoje tá surgindo esse pessoal nos Estados Unidos. E na Europa também. Tá ligado?
Um exemplo disso, e eu sei que talvez as pessoas que estão assistindo aí vão ficar meio putas agora. Tu vai falar Jordan Peterson. Um exemplo disso é o Jordan Peterson. Pô, eu sabia que tá falando de Jordan Peterson. Um exemplo bom disso é o Jordan Peterson. Jordan Peterson tem ideia própria, velho. Desculpa, mas ele não foi conhecido. Tipo, 12 regras. 12 regras foi a parada, tá ligado? E, tipo, quando eu li o livro Faça Carinho num Gato, eu, porra, capotei também. Então, assim, o Jordan Peterson é bom, cara. Ele é bom no discurso, tá ligado? Uhum. Mas a escrita dele é uma merda o que ele escreve, no geral. Então, tipo, existiu o Jordan Peterson, tá ligado? E ele é o grande símbolo. Então a gente pode ir pra outros. Por exemplo, Curtis Yarvin, pra mim, é coaching. Não, que pra isso, mim é coaching. Desculpa, você não vai gostar. Que isso, Curtis Yarvin, pra todos os grandes amiguinhos do Miorim, senadores e afins. Ah, ele vai pistolar isso aqui, velho. Curtis Yarvin é um coaching. E é poucas. É um coach. Desculpa. Sabe por quê, man? O pessoal fica muito puto pra mim. E comigo. Uma das características desse coaching é que é um cara da área de computação. O cara é desenvolvedor de software. O cara é da de TI. E aí, do dia pra noite, o cara foi falar de Derrida, brother. E as pessoas simplesmente aceitaram. E de onde veio a minha certeza de que o Curtis Yarvin é um coaching? E aí vou dar um spoiler para os próximos episódios que vão sair aqui no canal. Ele conversou com o Guilherme Freire e não achou um idiota! O Curtis Yarvin fez um almoço com o Guilherme Freire e a reação dele... Você sabe que ele não achou ele um idiota. Por quê? Então ele é um mentiroso. Então ele é um falsário. O que ele falou sobre... very nice here with my friend Guilherme Freire. Holy shit! Babaca! Não, shit. Scrum. Ai. Do lado do carro, já não, sei lá. Americano? Que não deve nada pra ninguém? Que é rico pra cacete? Essa era a reação, desculpa. Quem se diz filósofo, grande pensador, conversa 5 minutos com Guilherme Freire sobre qualquer assunto sério, diz, hey man, I don't know what I'm doing here with you, okay? I'm gonna leave and you are scrum. Entendi. Essa é a reação, velho. Tu teria essa reação. Se tu fosse mais rico que o Guilherme Freire, tá ligado? Que a gente já tá tirando essa onda aqui sem ser rico. Tu entende? Pra mim é isso, velho. Pra mim... Eu entendo o que você quer dizer com isso, velho. Pra mim... Eu realmente entendo o que você quer dizer com isso. Mas... eu queria dizer que lá nos Estados Unidos já havia os aspectos para a cognição dos processos que compunham os princípios e as formulações sociais. Outro coaching. Quem? Tô me odiando agora, pessoal. NRX. Angé Marropa. Não, aí... vai cair, vai. Angé Marropa. Aceita não. Pessoal, boicote os gays. Desculpa, até pedi um fogo aqui. Aceita não. Nossa, Angé Marropa. Talvez não porque ele é alemão. Talvez não porque ele é alemão. É um filósofo sério. Angé Marropa é um filósofo sério. É um cara bem instruído. Mr. Hopper, I'm sorry for... I'm sorry, man. He's crazy. He's for life. He's talking shit. He's for laug, man. He's for laug. He's a comedian, a Brazilian comedian. And he's joking about it, okay? Thank you, Mr. Hopper. Nice to meet you. Um dos maiores coaches americanos foi, sabe quem? Quem? Ayn Rand. Aí eu concordo. Ayn Rand. Aí nós temos um ponto de concordância. Ayn Rand é coaching pra empresário. Tem um ponto de concordância. Olha só como você é incrível, cara. Você faz dinheiro, se vai pra um lugar com seus amigos e não dá dinheiro pra pobre. Essa é a parada do... Não, eu consigo entender o que você quer dizer com isso. Mas você há de concordar comigo num aspecto muito importante. O Olavo, nesse sentido, de fato, em termos culturais, ele estabelece um conjunto de ações
antes de dar aos seus indivíduos a capacidade de tratar ou de responder por determinados aspectos. Então, um exemplo muito simples. Eu fui no Congresso Conservador no Rio e eu vi uma certa tendência lá a repetir uma noção. Faça uma militância em torno do Bolsonaro. Como que você dá o comando a alguém que ainda não está instruído? Que você acredita que ainda precisa ser instruído durante anos? Como é que você estabelece um padrão, um comportamento, uma forma de agir para essas pessoas se elas ainda não entendem efetivamente por exemplo, o famoso curso dele, que foi o último da vida dele, Saber Prever o Poder, que ele dá sobre ciência política e sobre análises políticas propriamente ditas. Se ele não havia colocado isso antes em jogo, e ele não havia colocado os elementos fundamentais para a análise, como que os alunos dele fariam essa tal militância em torno do Bolsonaro? Não há aí, há uma série de prescrições de comportamento, por exemplo, o próprio ocupar espaços, muito antes de haver o final da instrução e a formação desses indivíduos. Então, se a gente pressupõe que há uma formação em curso, tudo o que o Olavo foi apresentando de uma forma ou de outra passa a ser prematuro, irresponsável, muito cedo. E aí o que eu acredito é que, em virtude desses comandos existirem antes, precisaram surgir exemplos desse comportamento. E foi aí que indivíduos, aí sim eu aceito a crítica ao Ícaro de Carvalho, o Ítalo Marcilli, o Melk, e todos esses indivíduos foram encontrar espaço, o próprio Rasta. Eles foram encontrar espaços porque havia um conjunto de agires, de comandos de agir que estavam estabelecidos muito antes da instrução ser terminada. Você perguntar a qualquer um deles, eles não vão dizer, cara, a minha instrução já está basicamente terminada e eu sou um líder. Isso pelo que eu conversei deles, né? Eu conversei com o Rasta, eu conversei com o Melk, não tive a oportunidade de conversar com... Quem eu tinha citado além disso? Os dois? Rasta, Melk, Ícaro. Não vejo informação terminada no Ícaro. O Ícaro foi para aquela baboseira de materialismo histórico dialético, depois de anos de formação do Olavo. Não vejo no Ítalo Marcilli. O Ítalo Marcilli comete algumas falas... tem algumas falas que são distoantes de outras... são literalmente contradições de trechos anteriores que ele coloca. E ele parece não perceber isso. Então há uma certa tendência ali de uma formação incompleta desses indivíduos. E não há como olhar para esses indivíduos e dizer, cara, esses indivíduos deveriam ser os que deveriam estabelecer isso. Então eu olho para formação do que o Olavo construiu enquanto crítica cultural, e as ordens que ele deu e a forma como ele colocou efetivamente por essas pessoas. Por exemplo, me defendam. As pessoas não estavam aptas para defender o Olavo ainda. Quando tentaram fazer, fizeram errado. As pessoas não estavam aptas para fazer boa parte das coisas que o Olavo gostaria que fizessem, né? Então ele misturou muitas formas o aspecto pessoal. Ele mesmo dizia isso. Não é palavra nossa só, não. O próprio Olavo dizia isso. Até hoje nunca fizeram um negócio simples que eu pedi, que é investigar nas faculdades, quantos negócios... Mas como o cara faria se o cara ainda está em formação? Pô, mas é porque eu acho que ele acreditava nas pessoas, né? Acreditava. Por exemplo, inclusive era péssimo julgar o caráter e a disposição das pessoas. O fato do Ícaro ter virado acreditado no marxismo no materialismo histórico dialético, pra mim é uma consequência de ter sido um bom aluno do Olavo. Hoje eu tô demais. Hoje eu tô demais, velho. Hoje eu tô demais. Desculpa, mas pra mim é muito claro isso. Mas tem uma característica psíquica em todos esses que tu citou e eram alunos do Olavo. Todos eles consideram uma farsa, sabe? Você acha? Pra caralho. Acho que o Raça se considera farsa. Tenho certeza. Certeza. Intelectualmente, pra caralho. Acho que não. Porque o Olavo, ele botou uma régua lá no talo também. Até aqui é tudo 10 centímetros. Até aqui todo mundo tem pau pequeno, velho. Porque ele botou o quê? 80 livros de cada assunto. Você tem que saber latim, francês, alemão. Não cumpriu isso. O Ícaro eu conheço de próximo e o Rasta eu conheço de próximo. Sobre cada assunto que o Rasta fala, ele não leu 80 livros. Sobre cada assunto que o Ícaro fala, ele não leu. Sobre marketing, sim.
No caso do Raça, talvez ele tenha lido sobre Tolkien. Um ou outro assunto, mas sobre todos os assuntos que fala, definitivamente não. Então, tipo, botou a régua muito alta, tá ligado? Muito alta. E o problema que a direita hoje sofre é a mesma fala, é o mesmo problema que anteriormente eu descrevi. Quer se imitar o PT sem saber que o próprio PT está maluco com a situação atual e os paradigmas que não foram vencidos. Então tá tentando se copiar uma receita que não faz mais bolo. Porra, essa frase é boa. Tá ligado? Essa frase é boa. Tá tentando se imitar isso, sacou? Tá tentando se imitar isso. Então, por exemplo, quando tu falou o negócio de conservadores lá no Rio de Janeiro sobre militar em torno do Bolsonaro, a pergunta a ser feita é: quem é a cúpula? Sim. Aí o cara, é o filho do Bolsonaro. Oi? Peraí. Se eu for lá, no filho do Bolsonaro e no Orlando Santos, e eu apresentar os meus argumentos e os livros que eu escrevi, eles não vão entender. Não vão. E antes que alguém diga, você tá sendo ofensivo, Mamboro, entrevista do Orlando Santos, no dia que ele tretou com o 38, quando ele falou que aquele cara lá, fez aquele bagulho imitando o Goebbels, ele era ator, e ele conseguiu enganar eles no nível de conhecimento, porque eles escutaram o cara falando sobre Marx, e disseram, porra, esse cara é ministro. Porra, Orlando Santos! Ele disse isso naquela entrevista. Ele disse abertamente. Ele disse que isso aconteceu. Fomos enganados, ué. Então veja. Se você não tem nível... Porra, eles não conseguiram identificar que é isso, velho. Orlando Santos, pergunta sincera. Quantos livros tu leu de anticomunismo? Sincero, assim, sincero. Tu leu a lista do Olavo sobre anticomunismo e ainda assim tu foi enganado por um cara que é ator? Aí é foda, pô. Aí eu tenho que... eu não vou dizer que eles estavam Bolsonaro por causa disso. E assim, não foi um Leonardo DiCaprio. Tá ligado? Porque se me enganassem, se o Leonardo DiCaprio me enganasse, todo mundo diria, entendível, meu amor. Tá ligado? Ele ganhou um Oscar. Ele é bonito pra caralho. Tá ligado? Teria essa, tu podia meter essa. Pô, Leonardo DiCaprio, pô. O cara ganhou um Oscar, irmão. Ele enganou o mundo inteiro. Eu não sou melhor do que o mundo inteiro. Ele fez um papel num filme que enganou todo mundo, velho. Tá ligado? E esse cara é tipo artes cênicas. Foda-se, tá ligado? E ele enganou. Então, quando eu falo essa questão... E o pior não foi isso. O pior foi no dia todo mundo querendo dizer que não era... Não, o pior mesmo foi ministro. Porque assim, beleza, enganou. Ok, dá pra entrar na patota. Agora, de enganar a ministro... enganou pra caralho. Tu entende? Foi daqui pra cá? Pô, isso é verdade, né, velho? Isso quebra... Meu amigo, isso quebra suas credenciais como intelectual, tá, Orlando Santos? Você dizer que você não conseguiu identificar um ator durante meses? O que é isso aí? Mostra que é preciso um nível intelectual muito pequeno pra ser parte deles da direita. Mas é isso que eu tô falando. Sim. Se não tem o nível de julgar, não julga nem pra cima nem pra baixo. Sim. Você pode desperdiçar uma pessoa que sabe do que tá... Por exemplo, o Miorim. Um cara feio. Feio. Não, de carapio. Feio. Indígena. Eita, corta. Tá na plataforma por enquanto. Indígena. Língua presa. Hemorroida no nariz. Fala Araraquara pra entender. Araraquara. Fudeu. Aí eu já não contratava, tá vendo? Pra ser um cara que vai falar. Então, assim. Fazer fonoaudiólogo. Tá ligado? Então, tipo assim. Não, se eu estivesse sendo contratado pelo governo, eu só vou fazer o fonoaudiólogo. E aí tu começar a falar e ninguém entender, porque eu não entendo até hoje. A tua boca mexe de um jeito diferente. E tem muitos dentes. E é meio assustador às vezes. Mas assim, é difícil julgar pra cima e pra baixo. Então quando você me diz... O que eu tenho a ver? Você só me xingou mesmo? Hã? Tu só me xingou mesmo? Não, porque não ia te aceitar. Esse é o ponto, tá ligado? Porque tu tem todos esses trejeitos e problemas, tá ligado? Não iam te aceitar. Por mais que você soubesse mais do que todos eles juntos. E aí você é dispensado. E a gente viu isso na direita brasileira. Até hoje tem. Sim. Pessoas burras, pedras,
se comunicam igual idiotas, macacos, mamutes. E olha que eu sou muito pesado. Eu sou um mamute. Poderia ser comparado mais a um mamute. Mas essas pessoas têm um nível intelectual tão baixo, tão rasteiro, que são comparáveis quase que tipo uma analogia perfeita a animais, tá ligado? Intelectualmente falando. E a direita subjaz em cima dessa crença. Por exemplo, qual foi a chance... Não vou falar isso aqui, dá processo. O Nicolas Ferreira escreveu o mesmo livro? Quê? Dizem que o Nicolas Ferreira escreveu um livro, rapidinho. Isso. Ele escreveu muito rápido. Isso. Não foi? Isso. Porra, muito rápido, né, Nicolas? Isso. Muita coisa pra fazer. Isso. Né? Então, assim, estranho. Por quê? Porque é muito rápido. Talvez seja um gênio. Mas o meu problema com o Nicolas Ferreira não é esse. O meu problema com o Nicolas Ferreira eu tenho muitos outros problemas. Ele disse que o que fez ele ser um intelectual, uma pessoa intelectualmente decente, respeitável, foi a lista do conteúdos acadêmicos. É impossível ler primeiro. Daí, é impossível ler. A partir daí você tira já 95% das conclusões que eu vou ter daí em diante. Primeiro que é impossível ler aquela lista. Já vamos começar pelo começo. É impossível ler aquela lista. Já começa por aí. Os livros não estão disponíveis. Segundo, já que é impossível... Vamos lá, gente, ensinar vocês a pensar rapidinho. Se é impossível ler aquela lista, quem montou ela? Não é? Essa é a primeira pergunta que você tem que se passar. Gente, quanto leva pegar o livro, cada livro, mas vê que disposição o cara tem que ter. Cada livro, contar o número de páginas, calcular o número de páginas por dia. 200 anos pra ler. Dá não, família. Então quem fez essa lista? Foram várias pessoas. Beleza, posso aceitar uma lista feita por várias pessoas. Mas desde onde se tirou? Que tese é essa de que várias pessoas criando uma lista pra formar um intelectual funciona? Sim. Porque ela é Sim. intelectual, supostamente. E ela não leu todos. Sim. Então aquela lista de livros não é necessário. Uma parte dela é necessária pra formar um intelectual. Exato. Isso aqui é dentro de pensamento básico. Era pra uma criança de 6 anos conseguir identificar isso. Como eu identificava com 4. Eu tô botando 6. Eu tô botando 6 porque eu tô sendo bonzinho aqui. Óbvio que eu não vou pedir pra vocês com 4 anos fazerem isso. Seria injusto se comparar um gênio. Mas não se tem capacidade de distinção na direita sobre quem sabe o quê. Não tem. Sim. Que porra o cara... E aí volta pro caso de Harvey. Que porra um cara da TI tá ganhando vocês intelectualmente? O que que... E não é o gênio da TI. Se fosse, sei lá, o Alan Turing... isso é verdade. Tá ligado? Isso é verdade. Se fosse o Alan Turing, eu entenderia. Não é como se fosse o próprio Satoshi Nakamoto. Não é isso. Um cara que era um Nick Szabo da vida. Um cara que tinha uma puta de uma formação do Tu vai entender o que eu vou falar agora. TI por acaso. TI por acaso. TI por acaso, irmão. Sou um gênio na minha área. Tu abre um notebook aí, eu desenvolvo um satélite aqui agora pra tu. Aqui. 3 minutos, bora. Tu me paga quanto, Elon Musk? Mas o Elon Musk não olha pro Cuts Yarvin como programador e diz, cara, eu preciso desse cara na minha equipe. Sim mesmo. O Alan Turing tu precisa. Sim. Então, assim, a direita não tem capacidade de escolher quem sabe mais e quem sabe menos. Sim. Se a direita não tem essa capacidade, então que diabos de sentido faz proclamar militância? Sim. Porque tu pode ter um militante que é um cara incrível. Sim, você não sabe. No campo teórico, tu não sabe. E o cara que deveria ser um militante é o cara que tá no campo teórico. Sim. E foi justamente o que aconteceu. Sim. Foi exatamente o que aconteceu. Existiu militantes... O que mais me impressiona é o círculo próximo do Olavo. Porque o Olavo não ter sido capaz de identificar isso, cara, tem uns alunos do Olavo que não dá não, velho. Não dá não. Tem uns alunos do Olavo que me surpreende o Olavo ter tratado como grande aluno. A gente fez o teste aquele dia. Quando você tinha construído o Refúgio Olavista, a gente foi... No dia que o Refúgio Olavista foi fechar, a gente foi ver a lista de alunos que o Olavo disse que seriam em 10 anos grandes potências. E o que a gente encontrou nessa lista de alunos foram inclusive 4 ou 5 falando profundamente mal do Olavo. Ou seja, pessoas que simplesmente mudaram completamente de posição e de visões em relação ao mundo. Se tornaram de esquerda, indivíduos mal preparados, com livros confusos e afins. Outros que sumiram completamente e simplesmente não tinham mais nenhum interesse em política e nessas coisas. Então, assim, é um tipo de lista muito mal construída por um grande intelectual. Ele não conseguiu identificar essas pessoas. E veja, que ele dizia que tinha potencial. O que é uma coisa diferente no caso do Alan Santos confundindo o autor, um ator com um grande crítico ao marxismo.
Mas há, com absoluta certeza, um certo nível ali de dificuldade do Olavo em identificar o caráter, identificar tudo isso, e principalmente em fundar e fundamentar essas pessoas que seriam, de uma forma ou de outra, os grandes representantes dessa missão. Então, um exemplo muito claro, o Brasil Sem Medo. O Brasil Sem Medo, de muitas formas, eu gostava bastante de ler, quando me deparava com algum texto deles, mas foi um empreendimento que fracassou com muito pouco tempo. E fracassou com muito pouco tempo justamente porque ele não escolheu os melhores indivíduos para fazer isso. Né? Parte dos melhores indivíduos que poderiam estar ali ao redor, em várias áreas, em vários aspectos, foram descartados. A principal crítica pra mim, cara, sério mesmo, todos esses caras que foram alunos muito próximos do Olavo, hoje são muito ricos. Muito ricos. Muito ricos. Exemplo simples. Ícaro de Carvalho. Não, mas o Ícaro de Carvalho é rico por causa da pandemia. Calma, amiguinho. Ele ficou rico por causa da pandemia. De Ícaro de Carvalho. Calma. Ele ficou rico porque a pessoa... Aquieta teu bundo. Calma. Ícaro de Carvalho. Não tem a ver com o Olavo. Júnior. Eu não disse isso, nem terminei minha frase. Ah. Ícaro de Carvalho, por exemplo. Vou pegar o Ícaro aqui, que é mais fácil, que te mexe com o teu coração. O Ícaro, hoje, supostamente, é uma máquina de criar personas no campo de vendas e no campo público. Sim. Através de propagandas, correto? Sim. Irmão, se a direita realmente fizesse qualquer ideia... Tu viu agora, né? Efeito sonoro. Qualquer ideia do que o Olavo falou, você conseguia, em poucos meses, dominar o Brasil no campo do marketing digital. Todos esses caras usam muito marketing digital. Eles são muito ricos nessa área. Deixa eu escolher aqui um cara que é muito inteligente. Miorim. É que o Miorim é amigo do Ícaro. Deixa eu pegar aqui, Miorim. Não, mas o Ícaro me ajudou a ganhar dinheiro, pô. Calma. Não, aí, pô, o Ícaro me ajudou a ganhar dinheiro. Calma, tu tá desesperando pra mostrar algo pra alguém que nem tá na plataforma e nem vai ver. Calma aí. Ícaro de Carvalho. Não, ele vai ver que um dia isso aqui vai pro YouTube. Ícaro de Carvalho. Aqui, ó. Miorim aqui. Aí, meu irmão. Pô, esse gordinho aqui é muito bom. Gostei muito do trabalho dele. Ele vai ser fodão. Vou te dar todo o dinheiro do mundo. Vou botar minha equipe. E tu vai botar pra fuder. Tu vai fuder tudo. Tu vai acabar com tudo. Tu vai, porra, trazer todo mundo. Tu vai formar uma parada. Eu quero, ó, esse cara que vai ser o candidato. Meurim, eu quero que esse cara aqui, o filho do Bolsonaro, número 1 aqui, ó. Ele vai ser o próximo presidente. Tu vai crescer no campo intelectual. Eu vou te financiar aqui. Tu vai ser rico, que teu cu vai estourar. Tu vai ser muito rico. Todo mundo vai saber teu nome. Tu vai ser na rua, Dona Creuza vai falar: Daniel Miorim, você fala bem de Deleuze. Forma esse cara, tu vai crescer e a gente vai dominar tudo. Vou chamar o Ítalo Marzilli. Ele vai falar que tu é fodão e que tu se caga nas calças no meio da rua e não tem medo. E a gente vai investir em tu. E tu vai formar muitos soldados pra gente. Eu quero soldados, Daniel. Eu quero militantes. Calma, o Ícaro não... E o Ícaro não fez isso. E o Ítalo Marzilli não fez isso. E entenda, calma você. É porque Ícaro de Carvalho é apenas um arquétipo, um símbolo que estou usando. Todos esses indivíduos deixaram de ser de uma forma ou de outra. Todos eles buscaram a independência, né? Dependendo profundamente do arcabouço teórico do Olavo, mas todos eles buscaram a independência em relação à própria Constituição. Independente, todos eles acham que o PT... O Ítalo Marzilli, por exemplo, se encontrou esses dias com o Fux e com outro lá. O Ícaro completamente jogado à esquerda. Esse pessoal foi se afastando desse tipo de impressão. O Rasta hoje está no Brasil Paralelo, mais próximo disso, mas não tem interesse nenhum em militar as coisas. É por causa disso, né? É por causa disso. Quê? É por causa disso. Não, eu tô relatando qual é a situação de cada um deles. Mas não é por causa disso. Ele poderia citar e representar. Às vezes até pra tirar uma onda. O Marçal fez isso, então na política ganhou muito mais dinheiro. Não, claro, evidentemente. Mas até agora é porque até o Ítalo Marzilli que entrar agora. Sim, mas há uma certa representação, uma certa forma de encarar esses alunos que o Olavo estava errado sobre a vocação deles que eles tinham. Eles não estavam prestes a recompor o país. Eles definitivamente eram pessoas que só queriam cuidar um pouco da vida deles, quiseram vender os cursos e já era. O objetivo deles não era muito além disso. E as pessoas que tinham alguma formação intelectual própria, como o Garchagen e outros, também não fizeram grandes coisas que prometissem que eles fariam. Nenhum deles se consolidou e se realizou enquanto
é um intelectual que poderia ser, por incrível que pareça, acho até peculiar isso, que chega mais próximo de representar esses ideais, ou que chega mais próximo de representar esses ideais é o próprio Tiburcio. Tiburcio, nesse sentido, ele faz muito mais como aluno do Olavo, nesse aspecto, do que 99% dos outros. Acho que um pouco a Ana Campagnolo, mas a Ana Campagnolo, ela tem uma luta muito específica e aleatória, que é o antifeminismo. Não tem muito essa dimensão, essa sensação em relação a isso. O Ronald Robson, ele tenta, mas ele não se vê como líder de nada disso. Cara, nenhum desses aí se vê como responsável por absolutamente nada. E nenhum desses aí se vê como alguém que tem nem sequer que responder Porra, deu um branco? Um branco? Então, ok. Não, responder Não sei o que tu tá falando. Não, pô, esqueci a porra do nome. Nita do Mazili. Não, respondeu Malboro. Porra, do primeiro episódio do KOF. Oi? É do primeiro episódio do KOF. O Grimório, sei lá, o negócio de morte? Esqueci o nome do branco, cara. Eu esqueci. Mas é um negócio de morte lá, depois que você morre o bagulho. Isso. O seu obituário, basicamente. Não é obituário. É um obituário de vida. Tá bom, cara. Você não sabe o nome, eu tô te ajudando, cara. Branco. Cronológico? Cronológico, acho que é isso. Isso. Tem, de certa forma, aí um certo aspecto quase vívido de que eles não são responsáveis. De que eles não têm nada a ver com isso. Entende? O Gurgel tem um pouco isso, tipo, eu vou recompor a literatura do país, mas muito pouco. A Brasil Paralelo foi composta nessa medida e não se vê ligado às ideias do Olavo, não se vê ligado a nenhuma dessas coisas. São particularmente falando, são decepções do ponto de vista do que o Olavo tinha articulado. Então, eu não consigo olhar para eles e dizer, cara, o motivo pelo qual eles falharam foi por causa da falha do Olavo, provavelmente dito, mas porque ele realmente era muito distante do que o Olavo... Mas só a falha do Olavo, porque ele deu o cronológico dessas pessoas, ele se aproximou dessas pessoas, ele necrológico. Ele ouviu essas pessoas, ele conversou com essas pessoas, ele acreditou isso dessas pessoas. Então também é uma falha, tanto deles quanto dele. Uma falha. Sim. Porque é isso que dá, por exemplo, ter tanto aluno. Inclusive, 2.050 alunos não é um problema. Inclusive, que o Alta Linguagem está promovendo 2.050 alunos justamente. Não porque a gente quer salvar o Brasil. A gente não quer nem um pouco disso. Se a direita quiser me ajuda, você tem que me dar dinheiro. Tá tudo bem, eu sou um dinheirista, Olavo de Carvalho. Eu não fui seu aluno! Então, aqui no Alta Linguagem, por exemplo, TV, a gente bota justamente 2.050 vagas porque a gente quer conhecer cada uma dessas pessoas. Sim. E conseguir saber o que cada uma dessas pessoas realmente quer. Enquanto contemplação não só intelectual, principalmente intelectual, né, porque são alunos, mas pessoal, principalmente pessoal, né, o desenvolvimento de cada uma delas. Notalinguagem.tv, o link tá ali embaixo na descrição. Você que tá assistindo aqui o Alta Linguagem sabe o que nós estamos falando aqui dentro da nossa plataforma, que as pessoas só vão ver isso aqui no futuro. Sim. Muito tempo depois vocês vão assistir. Daqui, na verdade, a uma semana e pouca. Por aí. Então essas pessoas vão demorar pra ver isso aqui, mas vocês já estão vendo isso aqui. E o nosso foco, que é muito diferente do Olavo e de certa forma casa algumas vezes, é tentar promover algum tipo de mudança interna substancial suficiente para conseguir trazer algum tipo de qualificação para a vida dessas pessoas, tá ligado? E a salvação os padres resolvem, né? Sim, a salvação e Deus, né? Deus e Espírito Santo, você com você aí, tá ligado? Que Deus lhe ajude, nos ajude, né, no final do dia. Amém. E nós não temos, por exemplo... Porque, para muitos isso... Por exemplo, eu enxergo isso como uma vocação. Eu gosto de ajudar as pessoas. Sim. Eu sou bom em resolver problemas. A genialidade corresponde a isso. 185 de QI, pai, na régua. Não é pra qualquer um, né? Então, assim... Você é o Hindenburg Melão, né? Que também... Porra, 285 mil de QI, cara. Porra. Enfim. Mas a busca aqui é tentar ajudar essas pessoas... O problema do Olavo, eu acho que o ponto dele não era querer ajudar as pessoas, era querer mudar o Brasil. Sim. Isso é, pra mim, o principal veneno que vem ocorrendo, não só agora, isso é uma perspectiva antiga de querer mudar o mundo, né? Inclusive o próprio Olavo, no final da vida, ele se voltou contra isso. Sim. Infelizmente, ele morreu. Né? Na época que estava fazendo sua grande mudança. Inclusive, diga-se de passagem, o corte onde isso acontece, essas aulas foram tiradas do YouTube.
Você tá até os vales códigos. Isso foi... Mostrei, pô, mostrou, a gente achou a aula que ele fala isso. Não, sim. Eles tiraram mesmo do YouTube, eu achei o vídeo e foi retirado do YouTube, dos canais. Esse vídeo específico, esse corte foi retirado. Porque ele tá conversando com o Gugel sobre isso. Ele fala que mano, é mudar o mundo, cara. O negócio é individual. Se você quer que os médicos mudem, chegue em um médico e mude ele. Se você quer que alguém chegue nessa única pessoa e mude essa pessoa. Sim. E ele falou no final da vida dele que ele tinha que reformular. Perguntaram pra ele o que ele ia fazer com o cofre. Ele falou que ia reformular. E perguntaram o quê. Ele disse: tudo! Eu vou reformular. Tudo! Então, muito provavelmente... Saudade do Olavo de Carvalho que não vimos. Sim. Muito provavelmente esse senhor, no final da vida, viu que teve muitos problemas no que ele apresentou e o que aconteceu depois dali. Tanto é que tem entrevista dele com o Bernardo com o Kister, que ele fala, olha, nem 1000 Bolsonaros. Uma referência ao Mário Ferreira Santos, né? Mas nem 1000 Bolsonaros conseguiram fazer nada, mover uma palha dentro do arcabouço do Estado do Brasil. E eu preciso mudar, eu mudei minha compreensão sobre isso, tá ligado? Ele fala isso. Sim. Na conversa com o Bernardo Kister, há uns 8 anos atrás. 8? 5, eu acho, não sei. Nem lembro quando o Olavo morreu, foi na época da Covid? 2022? Foi 2021. Então faz bastante, faz... 22. 6, 7 anos que ele falou isso e ele tava completamente arrependido. Sim. Ele disse que ia reformular o cofre inteiro. Ele falou que a mudança, esse negócio de mudar o mundo é uma coisa infantil. Querer mudar o Brasil, querer mudar a sociedade, querer mudar o mundo. 22 ou 21? Começa o toque. Ele falou que isso era um pensamento infantil. E esse corte foi retirado do YouTube de diversos canais. Eu investiguei isso. Essa fala do Olavo foi a fala mais bombástica. Essa foi a fala mais bombástica de Olavo de Carvalho. Tá ligado? Tanto é que os últimos vídeos que ele foi postando no canal dele no YouTube foi demonstrando essa frustração dele com os alunos e com o que ele tinha apresentado para as pessoas. Ele viu, porque o Olavo, apesar de nós discordarmos dele, sabemos que ele não era maluco, tão um pouco burro. Pode estar errado, mas não era burro nem maluco. Sim. Viu, no final da sua vida, claramente os frutos do que ele desempenhou em vida. Sim. Do que ele teve como frutos. Que é boa parte do termo desse episódio. Do termo desse episódio, que é que a gente está criticando, de fato. Né, os seus resultados e a forma como esses resultados mantiveram... principalmente após a morte do Olavo. Eu acho que o Olavo não viu a pior parte. Sim, não, os filhos dele, teve todos os problemas lá e tal. Sim. Ele não viu de fato a pior parte. Se for verdade, né, óbvio, não tô por dentro do assunto, mas que aconteceu, na mídia isso aconteceu e ele poderia ter visto isso acontecendo. Então, tipo, o pior nem chegou a ver, né? Sim. O pior ele não chegou a ver ainda. Muito delicado, sim. Bem, pessoal, muito obrigado. Curte, comenta, compartilha. Não deixa de se inscrever na plataforma, altalinguagem.tv aqui embaixo. Forte abraço e, 2 aulas ainda. Um sobre a psicologia de Olavo de Carvalho. Né, a gente vai tratar um pouquinho. Esse eu acho um dos tópicos mais difíceis de criticá-lo, porque excelente em termos de psicologia. Em outro sobre que eu tinha comentado que eu tinha que criticar, era a crítica cultural, a psicologia, filosofia, elemento da filosofia e Estado, poder. Estado dele, sim. Isso a gente tem que criticar, com absoluta certeza. Bem, pessoal, forte abraço, tamo junto, até logo mais. Valeu!